Bem-vindos ao capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, Martírio em Jerusalém. Esse capítulo inicia com Paulo retornando a Jerusalém após receber uma carta de Tiago, solicitando sua ajuda. Ele fica em uma casa no lado de fora dos muros da cidade. Nessa casa, ele recebe a visita de Tiago, né, que vai encontrá-lo para comentar sobre o que está acontecendo na cidade, porque o Sinédrio resolveu restaurar os inquéritos que tinham sido iniciados por ele quando Saulo, né, e mesmo quando os réus já estavam falecidos, as penas estavam sendo aplicadas para os seus descendentes. E Tiago explica que tentou com todos os esforços atenuar as punições, mas que não havia conseguido e que o Sinédrio estava exigindo a presença de Paulo para dar uma satisfação pública sobre o que ele estava fazendo, né? E essa satisfação pública deveria ser durante 7 dias consecutivos, junto com 4 homens pobres, fazer o voto de Nazireu, né? Paulo, nesse momento, ele percebe que houve uma grande transformação por parte de Tiago, né, que se mostrava muito mais humilde. Paulo começa a participar do processo dos votos de Nazireu, né, junto com o Trófimo, que é um grego que acompanhava o Paulo. Só que no 6º dia, a multidão que acompanhava todo o processo acaba se tornando enfurecida. E contra todas as tradições judaicas, eles arrastam o Paulo para a praça, para o pátio da lapidação. E começam e amarram ele, né? E ele vai passar pelo mesmo processo que passou o Estevão. E ele acaba se recordando de tudo que aconteceu naquela época, o que aconteceu com a Abigail e tal. E ele começa a sofrer o processo, então ele começa a ser apedrejado. Nesse meio tempo, Lucas e Trófimo, eles buscam o tribuno Cláudio Lísias para ajudar o Paulo. E o tribuno, ele acredita que o Paulo é um condenado que eles estão procurando há muito tempo. E ele vai até o local onde o Paulo está sendo apedrejado e solta o Paulo para levar ele até a prisão. Mas ele se surpreende com a maneira distinta do Paulo se comportar, né? E o Paulo, ele pede, no momento que ele está indo para a prisão, para falar com a multidão, para se dirigir ao povo que tá atrás dele, né? Naquele momento. E ele se dirige à multidão em hebraico para tentar explicar as lutas que ele vem passando, todo o remorso que ele sentiu pelos atos que ele fez, para falar o que aconteceu nas portas de Damasco, as palavras que ele escutou de Jesus, as advertências e tudo. E o tribuno Cláudio Lísias, ele fica muito impressionado com esse processo e ele acaba pedindo a ajuda de um outro tribuno, que é o tribuno Zelfos, né, para ajudar ele, para ele não tomar uma decisão errada. Mas mesmo assim eles acabam levando Paulo para a prisão. Ele está bastante ferido, né? E ele é jogado em uma cela. Enquanto ele está na cela, ele percebe que os soldados romanos eles estão preparando instrumentos para torturá-lo. E aí ele invoca a condição de cidadão romano, e dizendo que ele seria açoitado sem mesmo ter sido condenado anteriormente. Diante dessa condição, o tribuno Zelfos ele impede que ele seja torturado e ele acaba pedindo para que tratem ele com mais respeito, dando água e outras coisas que ele precise, mas ainda dentro da prisão. E também decide que, então,
o que ele precisa é que ele seja enviado de volta para o Sinédrio, porque o assunto que tem que ser tratado é um assunto relativo à fé e não um assunto legal, como eles estavam acreditando. Então ele é levado ao Sinédrio para se justificar, né? E, embora ele se dirigisse ao Sinédrio de forma respeitosa, ele acaba ouvindo vários impropérios, né, e ameaças por parte das pessoas que estão dentro do Sinédrio assistindo o que está acontecendo. E os sumos sacerdotes não fazem nada para impedir isso. E até eles permitem uma certa desordem. E querem ordenar o açoite. Os romanos, observando que não havia condição para um julgamento justo, eles retiram o Paulo do recinto, né? Retiram o Paulo do Sinédrio e levam ele de volta para a prisão. O Paulo, uma vez na prisão, ele começa a questionar, né? Porque como ele se colocou na condição de romano, ele teria direito a ir a Roma para ser julgado. Mas ele começa a ter dúvidas sobre se realmente ele deveria fazer aquilo ou se ele deveria permanecer em Jerusalém. E aí, nesse momento, ele sente um determinado torpor e uma claridade invade a cela onde ele está. E ele escuta uma voz suave sussurrando a seguinte frase: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência, ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Então, nesse momento, o Paulo se sente revigorado, né? E ele entende que realmente ele vai ter que partir para Roma. Na manhã seguinte, o Paulo é visitado pelo sobrinho dele, o Estefânio, que conta para ele que agora o Sinédrio tem um novo plano, que na verdade é matar ele e o tribuno, né? E essa mensagem acaba chegando ao tribuno, né? E eles resolvem que Paulo então deve ser enviado a Cesareia, aonde ele vai ficar sob os cuidados do governador Félix, que pode cuidar melhor do caso. Uma vez ele chegando em Cesareia, o governador ele já conhecia o caso e ele se espanta bastante, porque afinal de contas o Paulo tinha sido escoltado por 400 homens armados, né? E ele era só um homem, porque ser escoltado por 400 soldados. Mas enfim, chegando lá, o governador Félix vê que ele é de origem judaica e resolve que tem que levar o Paulo novamente para o Sinédrio, né, para ser julgado. E chegando lá, novamente, os anciões de Israel, em atitude colérica, começam a falar em direito de raça, em tratar o Paulo novamente como ele estava sendo tratado anteriormente. E o governador, ele vê que dessa forma não pode prosseguir e ele resolve parar o processo e indica que a sentença vai ser postergada indefinitivamente. Com isso, Paulo ele volta para a prisão e ele acaba ficando na prisão durante 2 anos. E nesses 2 anos ele acaba se dedicando a algumas coisas. Uma delas é escrever as cartas, que são a forma como ele se comunica com as igrejas. Então, ele escreve as cartas para as igrejas. Outra coisa, ele começa vamos dizer assim, a tutelar o Lucas, né? Ele fala com o Lucas que esse deve escrever a biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. E aí Lucas acaba escrevendo o Evangelho de Lucas. E também salienta para Lucas a importância de escrever sobre as atividades apostólicas após a partida de Jesus Cristo, que é a origem aí do ato dos apóstolos, né? Então são 3 fatos importantes que estão descritos aí nesse capítulo.
o governador Félix foi transferido para outra província e assume no lugar dele o governador Pórcio Festus. Os rabinos do Sinédrio veem nesse momento uma chance, né, de que o Paulo seja julgado novamente. E aí se descobre que vai haver um plano para crucificar Paulo ao lado de 2 ladrões, reconstituindo a cena do Calvário. E aí Paulo invoca o título de cidadão romano e decide apelar para César. Nesse momento, o governador Pórcio ele sente uma dificuldade, porque como que ele vai justificar que um homem como Paulo ficou preso durante 2 anos sem ter uma acusação real contra ele, né? E nesse meio tempo, ele recebe a visita de Herodes Agripa com sua esposa e resolve fazer com que esse encontro seja um encontro festivo, e ele convida o ex-rabino para se defender perante o rei da Judéia. E o Herodes ele fica muito impressionado com o discurso, chegando até a afirmar que ele teve vontade de se converter ao cristianismo. E Herodes ele tenta ajudar o governador a achar uma saída digna para o apóstolo, para que seja restituída a sua liberdade. Mas o governador ele já tinha tomado a sua decisão e mandado o inquérito para Roma. Então, o processo vai ter que seguir normalmente em Roma. Aí, Paulo, no momento que ele vai ser transferido para Roma, né, quando eles estão indo para o porto, acontece um momento muito bonito, interessante dessa parte do livro, né, ou da história, aonde muitos representantes das igrejas e da multidão em geral, né, gentios, judeus, romanos, vão encontrar Paulo no porto, né, e numa demonstração de carinho não querem que ele deixe Jerusalém. E Lucas, muito sensibilizado com esse momento, ele diz para Paulo que ele vai escrever sobre isso, né? E Paulo diz que não, que na verdade Lucas tem que focar nos ensinamentos de Jesus e não em fatos pessoais, né? E para deixar de lado qualquer tipo de vaidade. E aí Paulo deixa Jerusalém e parte para Roma. E aí termina esse capítulo. Quais são os pontos importantes extraídos desse capítulo, né? Os legados deixados, as cartas de Paulo para as igrejas, né? O Evangelho de Lucas, o Ato dos Apóstolos e os ensinamentos que estão no livro todo, e aí alguns extraídos principalmente desse capítulo, né? São a compreensão e o perdão, inclusive pelo relacionamento entre o Paulo e o Tiago, né, que eles acabaram se perdoando, o relacionamento dele não era tão fácil durante até esse momento. A compreensão de Paulo por tudo que estava acontecendo e até a forma como Tiago estava agindo para fazer com que o cristianismo não acabasse antes de iniciar, né, porque ele estava numa região muito conturbada ali de Jerusalém. Se ele simplesmente fosse de frente com o judaísmo, ia ser muito complicado, né, e os romanos também. Resignação e perseverança, né? Em todo momento, Paulo mostrando assim uma perseverança muito forte em dar o seu testemunho sobre o que tinha acontecido e sobre o que ele acreditava, e até o último momento aí dele para Roma, humildade, né? Que os fatos não eram sobre ele, mas sim os ensinamentos que Jesus queria passar para todas as pessoas. Então, esse é o resumo e aí os pontos importantes que a gente extrai dessa parte do capítulo. Obrigado pela atenção.